Mauro César Pereira, hoje é um jogo para o Flamengo que pode representar 9 títulos brasileiros. Sendo, na nossa opinião, do nosso programa, que nós não somos obrigados a copiar a imprensa, que muitas vezes, na minha opinião, não na sua, não na do Bruno, é fajuta, aqui nós não somos obrigados a dizer o que a CBF faz por politicagem. Porque, para quase todos desse programa, e a gente já falou aqui, quase todo mundo aqui, o Flamengo é o maior campeão brasileiro. É o grande campeão brasileiro depois de 71, que é quando quem entende de futebol deve reconhecer título brasileiro. E é o Flamengo podendo fazer história mais uma vez, depois de 2019, Mauro, podendo se sagrar campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. E uma coisa histórica também, o Flamengo pode hoje chegar a um feito que nunca ninguém chegou. Ser o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Porque o campeão da Copa do Brasil ainda não saiu, ainda é o Flamengo, e o Flamengo vai ser o primeiro a ter todos esses títulos junto com Carioca e Recopa, Mauro César Pereira. Recopa não, Supercopa, né? Supercopa, Taça Guanabara, Carioca, Supercopa. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, se por acaso vencer logo mais o Ceará, ou se não vencer, mas o Palmeiras também não vencer, também tem essa possibilidade, né? O Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro. Eu acho até que houve um erro de comunicação no começo da temporada, quando falaram em prioridade, dando a impressão de que o brasileiro seria prioridade diante da Libertadores. Na verdade, não foi isso. O Flamengo priorizou as duas competições em relação à Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Atlético, jogando os 2 jogos, tanto no Rio quanto em Belo Horizonte, com time misto. Ali o Flamengo claramente colocou a Copa do Brasil no lugar que ela tem que ser colocada. É um torneio secundário. Se eu puder avançar, eu avanço, mas não vou colocar força máxima em detrimento de jogos do campeonato em pontos corridos, né? Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando o Flamengo liderava e aí coloca um time misto contra o São Paulo, perde a liderança e nunca mais a recupera. E tinha a possibilidade, claro, de ser campeão brasileiro. Ainda ganhou a Copa do Brasil, mas, enfim, esse ano acho que foi bem claro esse posicionamento do time. É um jogo, lógico, que tem o seu risco, né? Um jogo perigoso, o Ceará busca resultado, precisa pontuar, escapar do risco de rebaixamento. Para o Flamengo, o ideal seria que o Ceará tivesse vencido o Cruzeiro no final de semana, que já entraria em campo hoje mais relaxado, mas não venceu, com um empate. Mas joga em casa, o Flamengo com a torcida, com apoio, num momento de extrema felicidade, com a conquista da 4ª Libertadores, fazer um jogo certo, com respeito, concentração, para buscar a vitória e com a vitória sacramentar essa conquista, que é muito mais importante do que o que vem depois. Mundial, Intercontinental, isso aí vai lá, joga, vê o que dá para fazer, mas o que importa é hoje. Hoje é que é importante. E depois é detalhe. Mauro César Pereira, é uma rodada. Por que eu digo que o Flamengo não pode perder ponto? Porque ela é mais fácil para o Flamengo do que para o Palmeiras, Mauro. O Flamengo tem um time que está a 2 pontos da zona do rebaixamento, jogando dentro do Maracanã. E outra, Mauro, eu andei apurando, não sei se você apurou também, que o Flamengo vai com cavalaria completa. Sei que teve final de Libertadores, sei que o time pode estar cansado, mas é cavalaria completa. Quem puder jogar, vai jogar hoje. O que você espera desse Flamengo, Mauro? Você também tem o receio de poder ser aquele Flamengo que às vezes se acomoda em jogos mais fáceis, porque a gente já falou isso algumas vezes. Flamengo em jogo grande, geralmente ele sai vencendo, que é até uma diferença do Flamengo pro Palmeiras. Os jogos contra os times que estão na parte de cima da tabela, Flamengo costuma vencer. Quando pega uma baba, às vezes o Flamengo dá uns moles. Você tem um receio ou não? Você acredita que hoje seja um Flamengo muito concentrado, sem chances pro azar, mesmo diante de algumas situações que o Flamengo fez festa antes e que podem ter servido de lição, Mauro? O Flamengo não fez festa antes, ele fez festa depois, né? Depois de ser campeão da Libertadores. Como é que ia fazer? Chegar no Rio, dar uma banana para aquela multidão que estava nas ruas e ir embora para casa? Tinha que passar para saudar a torcida. Isso era inevitável. Foi domingo, hoje é quarta-feira, foi domingo durante o dia. Os caras dormiram em casa, treinaram segunda à tarde, treinaram terça-feira e hoje estão concentrados. Agora 12:30, o jogo é daqui a 9 horas, né? Falta muito tempo suficiente para treinar, se recuperar, se alimentar, dormir, fazer tudo. Não tem justificativa para o time não estar inteiro. O time vai estar inteiro,
obviamente vai ter que ser força máxima, um jogo de título, não estamos falando de uma brincadeira. E é o que importa é hoje. Ganhou hoje, o resto é o plus. Jogar lá Intercontinental, Mundial, isso aí é irrelevante diante do que está por vir, desde que o Flamengo cumpra a sua obrigação, que é vencer o jogo de hoje. É ganhar do Ceará, é lógico, né? O Ceará vai fazer o possível, mas a obrigação do Flamengo hoje é ganhar esse jogo e ser campeão. Não tem muito nem o que refletir sobre isso, não. Eu não acredito que o time vá se acomodar, não. Acho que vai entrar motivado e entendendo a importância de uma vitória hoje. Cavalaria completa, Mauro, na sua opinião? Claro, lógico, evidente. Por que não? Tem menor cabimento, algo que não seja time. Semana passada era diferente. O jogo contra o Atlético, o jogo que antecedia a final da Libertadores. Você tinha que fazer uma gestão ali. Agora não. Ganhou hoje, é campeão, acabou o ano. Acabou o ano mesmo. O que vem depois é irrelevante, sinceramente. Ser campeão brasileiro da Libertadores, isso pouco importa. Mundial, Mané Mundial. O que der para fazer lá, faz. O importante é ser campeão brasileiro e da Libertadores. A realidade dos clubes aqui da América do Sul. Aí, se puder passar pelos dois adversários e jogar contra o PSG, é legal, experiência boa. O Flamengo já ganhou do campeão do mundo esse ano, que é o Chelsea. Se puder ganhar do campeão europeu, é legal. Levanta mais uma taça, mas o importante é ser campeão brasileiro. O resto é o resto. O resto é pouco, para mim, importa muito pouco diante de uma possibilidade de ganhar o título de pontos corridos, 38 rodadas, não ganha desde 2020. Está na hora, né? Com tanto investimento, está na hora do Flamengo voltar a ser campeão. Depende só de uma vitória. Eu concordo, Mauro, pode até deixar a tela dividida, Kaique. Eu concordo que o brasileiro é o que mais importa, inclusive já falei isso. Só que o Mundial, né, eu sei que é muito difícil ganhar. Só que é a única coisa que o Flamengo não lidera hoje em dia no futebol brasileiro. É Mundial e a Copa do Brasil, né, do que interessa. Que o Cruzeiro é o maior campeão e Mundial o São Paulo é o maior campeão. Isso não dá um peso, Mauro? Na sua opinião, o Flamengo podendo chegar a um segundo título mundial e se aproximando do São Paulo, ou não, porque é algo praticamente impossível nos dias de hoje, ganhar desses times europeus? Eu acho que esse torneio não tem essa relevância. Se ganhar, é legal, vai lá, vai dizer que é o campeão mundial de novo, mas eu acho que o importante é ganhar os títulos da nossa realidade. Nossa realidade é o brasileiro, é a Libertadores, é a Copa do Brasil num plano já secundário, isso que importa. Os times europeus, eles se preocupam com o mundial, não, eles querem ganhar a Champions League. É isso que importa para eles. Por que eles têm que ficar aqui pagando pau para esse negócio? Ah, tem que ser campeão. Se dane. Se ganhar, ganhou. Não ganhar, não ganhou. Paciência. A realidade dos clubes sul-americanos é ser campeão brasileiro e da Libertadores. Os dois no mesmo ano, pela segunda vez, se conseguir, será um feito tremendo do Flamengo. No intervalo de 5, 6 anos. Né? Então, acho que isso que importa. Aí você vai jogar o Mundial e ver o que você consegue fazer. Se puder. Ano passado, o Botafogo chegou lá cansado e foi eliminado pelo Pachuca. Tirou o brilho da temporada? Claro que não. O campeão da Libertadores, jogando com jogador a menos, ganhou depois o brasileiro. Então, assim, eu acho que lá você faz o que for possível. Se conseguir, bacana, legal, mais uma estrela, um título, o torcedor ficar feliz. São Paulo tem mais, tem menos. Aí são épocas diferentes também. Até aquele período dos anos 90, você enfrentava equipes europeias e elas não tinham seleções transnacionais. Depois, com a Lei Bosman e o passaporte europeu passa a valer em toda a comunidade europeia, os times passam a ser muito, muito poderosos, são verdadeiras seleções. Os times ricos da Europa são mais fortes do que as seleções dos países, que reúnem ali elencos de 15, 20 jogadores selecionáveis, de diferentes nacionalidades. É uma disputa muito difícil, quase impossível. Você tem uma chance porque você chegar lá é um jogo só, mas é muito, muito pouco provável conseguir alguma coisa. E se os europeus não dão importância para esse negócio, por que a gente na América do Sul tem que ficar aqui achando que é o máximo jogar esse negócio aí? Ah, pelo amor de Deus, não. Vai lá e joga. Ganhou, bacana, legal, comemora. Mas o importante é ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Os dois no mesmo ano é muita coisa. Só quem fez foi o Flamengo e o Botafogo. E o Flamengo tem a chance hoje de dar 3 pontos, uma vitória sobre o Ceará para repetir esse feito. É um feito gigantesco, histórico, é isso que importa, na minha visão. Mas você, Mauro, não acha que, tipo assim, Mundial, que o São Paulo tem mais, isso possa pesar em quem é o maior clube do Brasil? Você não acha? Eu pouco me lixo pra essa história, quem é o maior clube, cada um é o meu maior que o seu, que se dane, entendeu? Isso é uma besteira pra mim tremenda. Cara, vamos discutir o Flamengo e o São Paulo, a situação do São Paulo. A entrevista do Belmonte ontem aqui no Bate Pronto. Alguém saiu convencido? Algum torcedor do São Paulo ficou satisfeito com o que ouviu? Fez parte da gestão até outro dia, dizem que vai ser candidato a presidente. Deu pra ficar animado? O importante é o presente e a perspectiva futura. O Flamengo tem
ter um presente de glórias, pode ser mais uma glória hoje, e tem ótimas possibilidades futuras. São Paulo, essa fase difícil, e sem um sinal de reação. E para reagir, deve levar muito tempo para recuperar um clube, né? E nem começar uma verdadeira recuperação para valer no São Paulo Futebol Clube. Então você quer ficar vivendo do passado, fazendo conta, o outro lá com título de fax, esse tipo de coisa, ou ganhando no campo? Pode até chegar no campo. O Flamengo está ganhando títulos no campo, com um time forte, podendo ficar mais forte no ano que vem. Eu não tenho que ficar pensando se São Paulo tem mais, palma para o São Paulo. São Paulo é um clube muito grande, uma bela história, conquistou títulos importantíssimos, mas não tem que ficar olhando para o vizinho, não. Tem que olhar para si mesmo e tentar cada vez mais dar alegria para a torcida. Eu penso dessa maneira. É o jogo que pode fechar o ano do Flamengo e deixar para a última rodada é perigoso, que o jogo do Mirassol, como você falou, é um jogo difícil. Perder em Mirassol hoje é normal, neste campeonato é normal acontecer, ninguém ganhou em Mirassol. Então é um jogo duro, o Flamengo tem que matar o campeonato hoje, se ele conseguir isso, ele conquista as 2 principais taças do ano, né, dentro de uma coisa mais lógica. Teve a Copa do Mundo de clubes, mas aquilo lá era muito difícil de conseguir para qualquer time de fora da Europa. Até os brasileiros fizeram uma campanha melhor do que eu esperava, por exemplo, tiveram um desempenho melhor, o que até dá para fazer uma análise do que o Flamengo vai jogar agora na Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, enfim, agora no fim do ano. O desempenho no meio do ano no Mundial, lá nos Estados Unidos, ele teve muito a ver com o momento do calendário, de que era mais favorável para os times aqui da América do Sul, a temperatura, e isso deu uma amenizada na diferença financeira, que é o que coloca os europeus muito à frente. Então, os brasileiros conseguiram ter um desempenho melhor do que eles têm normalmente nesse Mundial de dezembro, onde eles se enrolam com os times de fora da Europa, inclusive. Então, nesse momento, o que o Flamengo vai jogar depois, realmente não é uma prioridade. Claro, tentar chegar na final, tentar jogar com o Paris Saint-Germain, aí se chegar lá é um jogo único, tem aquela coisa toda. Mas agora é muito mais difícil fazer o que os brasileiros fizeram, para mim, até bem no meio do ano no Mundial, porque agora os times brasileiros, e no caso é o Flamengo que vai estar lá, está mais desgastado. É um momento da temporada de calendário melhor para os outros do que para o brasileiro, e o Flamengo vai ter que fazer 3 jogos se chegar até o final da competição. Então aquilo tem que ser o que der para fazer ali, ótimo, fazer o melhor possível. Mas se o Flamengo ganhar hoje, ele conquista as 2 principais competições, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, não abre chance para uma última rodada, que também para chegar vivo na última rodada, além do Flamengo não ganhar, precisa o Palmeiras ganhar do Atlético, o que não é uma missão fácil também, lá em Belo Horizonte. O Flamengo semana passada esteve em Belo Horizonte e empatou com o Atlético. Então o Flamengo hoje não pode dar chance, tem que liquidar. O Flamengo tem tudo para ser campeão brasileiro, porque, como o Mauro falou, ele colocou o brasileiro como uma prioridade, junto com a Libertadores. E se ele fizer isso todo ano, ele vai brigar pelo título todo ano. E aí vai ganhar, vai perder, mas ele vai ser campeão ou vice pelo menos todo ano. No máximo, se der tudo muito errado, em terceiro, aparece uma força aí, como o Palmeiras tem sido. Palmeiras foi campeão em 22, campeão em 23, vice em 24 e é o segundo colocado em 25. Os últimos 4 anos de brasileiro, o Palmeiras ficou em primeiro ou em segundo. E o Flamengo não, teve campeonato aí que o Flamengo ficou em quinto, ficou em quarto, porque colocou algumas vezes a Copa do Brasil à frente do brasileiro. Então o Flamengo fazendo isso todo ano, ele vai brigar todo ano. E hoje é a chance de matar, né? Não é bom deixar um adversário vivo. Eu gosto muito de Fórmula 1, acompanho, no domingo tem a última corrida. A McLaren tem um carro melhor, liderou o campeonato inteiro, mas deixaram o Max Verstappen vivo para a última corrida. Eles podem perder o campeonato para o Max Verstappen na última corrida e o Verstappen não liderou o campeonato em nenhum momento e pode ganhar o último jogo. É mais ou menos isso. Não há, claro, no futebol outro cenário, outra coisa diferente, mas não dá para deixar para a última, né? Na Fórmula 1, a McLaren foi deixando o Verstappen vivo. Aí o cara pode ir lá domingo e ganhar o campeonato. Então, não dá para... Quando você tem um adversário forte do outro lado, você tem que liquidar o mais rápido possível. E hoje é a chance que o Flamengo tem de liquidar. Teve a chance contra o Atlético, mas era um jogo difícil fora de casa, perto de uma final de Libertadores. E hoje não pode perder essa oportunidade. Tá aí, ó. Tá aí a tabela. Esse jogo vale muito pro Ceará. Enquanto que, aí que tá, pro Atlético Mineiro, esse jogo não faz tanta diferença. O Atlético já tá livre, gente, do rebaixamento, eu acredito, né? Só que matematicamente ele não tá. Matematicamente o Atlético Mineiro, ele tem 4 pontos a mais do que o Internacional. Um empate hoje seria muito bom para o Atlético Mineiro.
Agora, isso é uma pergunta que eu faço por conhecer o futebol. Você acha que tem como, Bruno, o Atlético Mineiro suavizar, porque para ele é muito melhor que o Palmeiras seja campeão do que o Flamengo? A gente sabe que o Atlético Mineiro odeia o Flamengo, ou não, porque ele ainda tem mínimas chances de ser rebaixado, Bruninho? Não, acho que o Atlético vai fazer o que puder, vai jogar. Isso é uma coisa, acho que é mais de fora do que dentro. Os atletas ali amanhã podem estar em outro clube, no Flamengo, no Palmeiras, enfim. O Galo, ele corre um pequeno risco, e até é interessante essa questão do rebaixamento, porque esses times com 45, na teoria, eles estariam livres. Muitas vezes colocam 45 como a conta limite para cair, aí tem até a tabela, até interessante falar isso com a tabela na tela. Só que, e muitas vezes nem precisa dos 45, com 43 já salvou, até o Palmeiras lá em 2014 com 40 se salvou. Mas nesse ano é bem possível que essa conta suba pela reta final, pelo crescimento do Fortaleza, crescimento do Vitória. O próprio Santos deu uma reagida, porque olha só como está ali a tabela. O Fortaleza tem 40 e joga hoje, ele joga em casa com o Corinthians. É um jogo que o Fortaleza pode perfeitamente vencer, acho até que é favorito para vencer. Se ele ganhar do Corinthians hoje, ele que é o 18º, ele vai para 43. O Inter tem o São Paulo na Vila Belmiro. É um jogo que não dá para garantir que o Inter vai ganhar, mas ele pode ganhar. E mesmo se ele empatar, ele vai a 42. Se ele for a 42, ele pode ir a 45 no último. O Santos joga com o Juventude já rebaixado em Caxias, ele tem 41. Se ele vai também, se ele ganhar, vai a 44 e fica um dos times que tem 45. Se ele empatar, ele vai a 42 e pode ir a 45 no último jogo. Aí, no caso, ele não pegaria o Vasco e o Bragantino pelas vitórias, mas poderia pegar o Atlético. O próprio Vitória joga hoje em Bragança com o Bragantino, mas na última rodada ele joga em casa. O Vitória tem 42. Se ele ganha um dos jogos, ele vai a 45 também. Então, assim, tem uma chance que não é tão desprezível dessa pontuação subir. Os de 45 é difícil cair, claro, tem que acontecer tudo de errado para eles, mas não é impossível, porque o Fortaleza cresceu, o Vitória cresceu e o Santos ele tem uma tabela que pode ajudá-lo. E o Santos consegue de vez em quando alguma coisa, como ganhou do Palmeiras, enfim. Então, o 45 não está tão livre, porque hoje pode perfeitamente Fortaleza pular para 43, o Santos pular para 44 ou para 42, o Inter se arruma um empate e vai para 42, o Vitória em Bragança se arruma pelo menos um empate e vai a 43 e joga em casa na última. Então esse ano acho que a pontuação vai subir um pouquinho. E que bom que a CBF, deu um passo atrás, e é legal a gente reconhecer quando a CBF tem atitudes positivas, porque tinha uma palhaçada. Não, a taça vai ser entregue de acordo com o protocolo no último jogo. A CBF percebeu que o Flamengo pode se tornar campeão brasileiro hoje, diante de 70 mil pessoas no Maracanã, e vai levar a taça, tá? A CBF vai levar a taça do Brasileirão para o Maracanã na noite de hoje. Se vencer o Ceará, o Flamengo confirma o título e faz a festa com a taça já diante da sua torcida. Ontem a gente tinha trazido aqui no programa a informação que foi publicada, que a tabela do Campeonato Brasileiro vai sofrer alteração caso o Flamengo conquiste o título na quarta-feira, por conta da disputa do Mundial de Clubes, O jogo contra o Mirassol poderia ser antecipado para esse sábado. Assim, o Flamengo ganharia um dia a mais de preparação e recuperação para o duelo contra o Cruz Azul. Mas tem outra coisa também, meu amigo? Se o Flamengo ganhar, O que foi, Bruno? O Piperno está aqui com a gente já também. Então você manda ele calar a boca dele, que aí ele chega atrasado e ainda fica batendo papo, Bruno Prado. Não, que isso? Porque o ser humano, boa tarde a todos, o ser humano, filho, estava até com saudade de você, é um ser gregário. Isso significa que ele vive em sociedade. Então ele precisa comentar as coisas da vida e principalmente dos clubes grandes aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, Eu vou chamar o Fábio Piperno. Eu vi que ele estava revoltado, Bruno Prado. Sim. O Abel Ferreira, lá em Lima, tadinho, pagou a passagenzinha dele, hotel, estava chateado. Ele estava. Ontem ele estava chateado.
Agora, tem outra coisa, ô Fábio Piperno. Se o Flamengo ganha do Ceará hoje, não precisa nem trocar calendário, trocar rodada. Relaciona até minha mãe pra jogar, ó. Bota minha mãe lá. Ó, Rosana Asmar, chama as amiguinhas dela do spinning, que ela gosta. O Flamengo ganhou do Ceará hoje. Esquece o Campeonato Brasileiro. Pronto, acabou. Foi campeão, bonitinho. Aí, sim, Mundial de Clubes. A gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan. Eu chamar meu amigo querido Fábio Piperno também, já para participar com a gente, porque que bom que a CBF cedeu, gente. Que vai ser entregue a taça hoje, se o Flamengo for, né, o campeão brasileiro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Fábio Piperno, CBF vai levar a taça pro Maracanã, né? Abriu mão do protocolo de que a taça tem que ser entregue no último jogo. Porra, imagina, Flamengo podendo ser campeão, recebendo a taça diante de 70 mil pessoas, ou no jogo contra o Mirassol, lá em Mirassol. Aí é brincadeira. Que bom que a CBF cedeu, né, Fábio Piperno? E outra, o que falar desse jogo de hoje, Piperno? O Flamengo não pode acomodar, porque eu tenho certeza que o Palmeiras, ao contrário do discursinho do Abel, não abriu mão. Palmeiras sabe que qualquer empate hoje do Flamengo pode levar a disputa do título para a última rodada. Bom, Pilhado, boa tarde a todos. Inicialmente, o CBF adotou, claro, a medida mais sensata e óbvia, porque o campeonato pode acabar hoje, se acabar hoje, leva a taça e já resolve a parada. Até porque, se por algum acidente o campeonato não terminar hoje, não tem nem para onde levar a taça domingo, porque aí seriam 2 times com chance de ser campeão e a taça vai para onde? Então, não iria para lugar nenhum, ficaria aguardando aí a definição do campeonato. Então, essa questão protocolar da taça, ela talvez seja, enfim, resolvida hoje e ponto final. Se não, depois a CBF arruma um outro evento para entregá-la. Sobre o discursinho do Abel, enfim, discursinho como você mencionou, é o seguinte, ele jogou a toalha lá no jogo contra o Grêmio. Eu duvido que o Palmeiras ainda sonhe com alguma coisa. Aliás, jogou a toalha e tomou uma bronca da Leila depois, né? A presidente do Palmeiras foi muito bem nisso. E depois, veja, é um Palmeiras que, independentemente do que vai acontecer do Flamengo e Ceará, ele tem a obrigação de ter vergonha na cara, de dar respostas. Porque, veja, o Palmeiras bateu um recorde indesejável de ser o primeiro time, o primeiro clube em 66 finais de Libertadores a não acertar uma bola no gol. Ou seja, Pilhado, 132 times jogaram finais de Libertadores até hoje. Esse Palmeiras, esse milionário Palmeiras é o único que não acertou uma mísera bolinha no gol. Então, tá devendo. O Palmeiras precisa entregar respostas, precisa jogar mais futebol. Eu acho até que o jogo de hoje é, inclusive, uma oportunidade para se testar novas soluções. Se os 2 laterais direitos do Palmeiras, por exemplo, estão apanhando da bola, por que não utilizar hoje, dar uma chance para o garoto Gilberto, que vem muito bem credenciado aí pelo trabalho que ele fez na base. Foi convocado, inclusive, já algumas vezes para categorias de base. É um lateral que bate muito bem na bola, ele cruza muito bem. Aliás, a forma dele cruzar lembra um pouco a do Arce, para quem já teve oportunidade de vê-lo jogar. Agora, o Flamengo é muitíssimo, é franco favorito, é o total favorito, só que vai jogar contra um time também que luta de forma desesperada contra ainda ameaça de rebaixamento. Matematicamente, o Ceará não se livrou. Aliás, se ele não se livrar hoje, ainda aumenta a bomba para o Palmeiras no próximo final de semana em Fortaleza. Mas eu acredito, sim, que o campeonato vai acabar hoje. Eu acho que a grande maioria acredita. Até por isso, o Flamengo tem que tomar tanto cuidado. Né? Até por isso, porque não pode deixar o sentimento do torcedor e de todo mundo atingir os jogadores. O Flamengo hoje, ele tem a chance de ser campeão antes da última rodada, vai com cavalaria completa, tá? O Flamengo
para esse jogo. A escalação provável é Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata ou Luiz Araújo, Carrascal ou Cebolinha e o Bruno Henrique.